Boa noite a todas e todos. Queria agradecer ao pessoal do Barão que me convidou. Eu estou um pouco com a sensação de que eu não tenho nada a dizer, que tudo que eu poderia dizer já foi dito. E, aliás, eu tenho tido essa sensação não só aqui, como cotidianamente. As coisas são tão imutáveis no nosso campo no Brasil, de que a gente tem a sensação de que está se repetindo e que não há mais o que dizer, porque tudo que podia ter sido dito já foi dito. Então, eu vou pedir a paciência de vocês, que certamente vão ouvir coisas que vocês estão cansados de saber. Quando eu vi aqui o tema desta primeira mesa, uma urgência da democratização dos meios de comunicação, eu comecei a me perguntar por que é urgente. E até mesmo me perguntar se urgente é democratizar a comunicação. Na verdade, a gente poderia começar problematizando, talvez, essa ideia de democratizar a comunicação, democratizar a mídia, porque, na verdade, trata-se de o que é de fato urgente é acabar com a corrupção da opinião pública. Já que a corrupção é uma palavra que está diariamente repetida na narrativa dominante dos grandes meios, o que nós precisamos é acabar com a corrupção da opinião pública para garantir a formação de uma opinião pública democrática. Porque, na verdade, se corrupção é a prevalência de interesses privados ilegítimos sobre o interesse público, quando a mídia seletivamente apresenta e divulga interesses seus privados como se fossem o interesse público, ela, na verdade, está desenvolvendo um processo crítico de corrupção da opinião pública. Então, trata-se, na verdade, de uma urgência em relação à interrupção de um processo que tem acontecido, no caso brasileiro, já há algum tempo, de corrupção sistemática da opinião pública. E por que, então, voltando à pergunta inicial, por que esse processo é urgente? Eu me lembrei, quando estava me organizando para ver o que eu podia dizer aqui, de uma pesquisa que foi feita há uns 10 anos atrás, pelo PNUD, esse Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um programa feito em toda a América Latina, foi coordenado pelo ex-chanceler argentino Dante Caputo, certamente muita gente aqui já ouviu falar nisso, que era uma pesquisa sobre a democracia na América Latina. E eu me lembro que quando o relatório dessa pesquisa saiu, me chamou a atenção, porque a pesquisa foi feita junto à elite política da América Latina, 10 anos atrás. Foram entrevistados líderes políticos que ocupavam ou tinham ocupado cargos eletivos, os mais altos cargos eletivos, tanto no Executivo quanto no Legislativo, funcionários, burocratas de alto escalão, líderes sindicais, empresários, acadêmicos, jornalistas, religiosos, membros das Forças Armadas, 41 presidentes e vice-presidentes da República no exercício ou não do cargo. Então, era uma pesquisa com uma amostra reduzida, mas de representatividade da elite do poder na América Latina. E me chamou a atenção, à época, porque os entrevistados, perguntados sobre quais eram os principais obstáculos à consolidação da democracia na América Latina, responderam, em primeiro lugar, a questão da fragilidade, da debilidade dos partidos políticos.
Mas, em segundo lugar, identificaram como principal obstáculo à consolidação da democracia na América Latina uma tensão existente entre os poderes constitucionais e os poderes de fato, não necessariamente constitucionais. As instituições que exerciam poderes de fato. E 3 poderes de fato foram apresentados como os principais riscos à democracia na América Latina. Olha que isso foi uma pesquisa de âmbito latino-americano. O primeiro era uma questão de limitações internas e externas decorrentes de controles institucionais que eles chamavam de inadequados e também de comportamento dos mercados internacionais, das agências de risco. Isso nós estamos vivendo isso no Brasil agora, de organismos internacionais de crédito e tal. Então, esse era o primeiro. O segundo, a ameaça do narcotráfico, que era um problema identificado por muitos entrevistados. E o terceiro problema eram os meios de comunicação. Então, veja só, os líderes, a elite política da América Latina identificou 10 anos atrás os meios de comunicação como sendo um dos principais obstáculos à consolidação democrática na América Latina. Eu procurei e não achei se houve uma nova pesquisa nos últimos 10 anos. Mas, de qualquer maneira, em relação ao Brasil, a gente pode afirmar com absoluta tranquilidade que nos últimos 10 anos, se houve alguma alteração no panorama relativo aos meios de comunicação como um poder de fato em relação aos poderes constitucionais no Brasil, foi que a situação ficou mais grave e não menos grave. Então, com toda certeza, uma primeira resposta que pode ser dada por que da urgência da democratização da comunicação foi dada por essa pesquisa de 10 anos atrás. É que na América Latina os meios de comunicação têm representado um obstáculo à consolidação democrática. Uma segunda questão que eu acho que é importante lembrar, e eu tenho falado sempre nisso, porque eu acho importante para que a questão da comunicação seja inclusive colocada nos termos da teoria política liberal. Há muitos anos eu digo que para reivindicar mudanças radicais, não são mudanças superficiais, mas mudanças radicais em relação aos meios de comunicação, a regulação dos meios de comunicação no Brasil, não é necessário absolutamente sair de dentro da teoria política liberal. Então, o segundo ponto que eu queria mencionar para a questão da urgência é que se a gente recorrer à teoria da democracia do ponto de vista da democracia representativa liberal e pegar os autores mais representativos dessa tradição, contemporâneos, a gente vai ver com extrema clareza que o que tem sido historicamente colocado dentro dessa tradição como necessário para que os meios de comunicação cumpram o papel a eles atribuído de formar uma opinião pública democrática, não ocorre, com toda certeza, não ocorre no Brasil. Então, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos. O Giovanni Sartori, que é um ítalo-americano, um professor de ciência política, ainda vivo, tem um livro que é usado em tudo quanto é curso de ciência política, da teoria da democracia revisitada, e ele fala que para a formação da opinião pública é fundamental um sistema educativo que não seja doutrinário, que é a linguagem dele, e, simultaneamente, um sistema que ele chama de policêntrico dos meios de comunicação, à semelhança do mercado
da idealização do mercado de bens, do mercado econômico. Então, porque ele fala que se não houver pluralidade e diversidade nos meios de comunicação, e se não houver competição entre os meios, não se repete a nível da formação da opinião pública. Isso é a célebre teoria do livre mercado de ideias, semelhante ao à mão invisível do mercado. Nós todos sabemos que isso não existe, que isso é uma criação ideológica, tá certo? Eu estou fazendo o raciocínio de dentro.